Olá a todos, estamos no ar com o programa Sem Censura, mais uma edição do programa Sem Censura. Estamos aqui diretamente do Estúdio 1 da TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. E a TV da região metropolitana de Jundiaí. É isso aí, Glauco. Cenário novo, né? Vocês estão vendo um cenário novo, bonito. Quem criou esse cenário está de parabéns, o cara é bom, hein? Isso. Então, agradecer quem criou esse cenário aí. Tudo bem que fui eu, mas vamos lá. Glauco, hoje estamos com uma convidada maravilhosa, uma pessoa assim que eu gosto muito. Eu vou deixar para você apresentar ela. Valeu, Valério. Só agradecendo, né, aos telespectadores, os internautas que estão acompanhando a TV Mais Brasil. E obrigado mais uma vez pela audiência que vem alcançando. Segundo a nossa principal parceira, a Soul TV, o Valério Dias. Eu recebi. Nós estamos no aplicativo da Soul TV, que é Brasil 200 países. A TV Mais Brasil faz parte, né, do casting das TVs integrada à Soul TV, os canais. Mais de 1.568.000 acessos no mês passado. Ah, é? Aí você calcula, mas tudo isso, não, mas coloca 1% aí que a TV Mais Brasil está inserida ali. Já é um número enorme, isso. Né? Já é um número Sem bom. falar que você está assistindo pela VarziaNet, canal 110, para Várzea, Campo Limpo, Jundiaí, 55 bairros. E pela Pixel 344. Aí baixa o aplicativo da TV Mais Brasil, o site lá, tá? Você acompanha, não tem como não assistir a TV Mais Brasil. E tem reprise. Tem a reprise em horários alternativos, certo, gente? Porque esse programa não vai poder perder. O programa está fantástico. Antes de apresentar a nossa convidada, hoje é muito especial. Hoje é sem censura mesmo, hein? Hoje eu sinto pela convidada que vai ser realmente sem censura. Então tá bom. Preparado os pis aí, produção? Isso, não vai ter pis, não. Eu só queria dar falar para o pessoal aqui das prefeituras, né? O pessoal da assessoria de imprensa, o pessoal da comunicação, não só de Jundiaí, como da região metropolitana, né? Porque está tendo uma dificuldade aí de comunicação mesmo, Valério. Entendeu? O gozado, meu amigo, que antes nas campanhas, na eleição, todo mundo, pelo amor de Deus, dá uma pontinha aí e tal. Depois, gente, hoje, meu Deus do céu, tem que pedir, pelo amor de Deus, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para o pessoal vir aqui. É brincadeira, vocês estão de brincadeira, né, às vezes gente? é a agenda que não bate. Será que não, agenda bosta nenhuma. Não é. É falta mesmo de comprometimento. Isso daí, olha, eu não gosto disso, gente. Aqui já falamos, aqui, o Sem Censura já nasceu para isso, mas a TV Mais Brasil não tem que ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos abertos, é um programa para você de casa, para você, família de toda a região, você que está nos assistindo. E é bem aberto, gente, aqui. Vem todo mundo. Eu já deixamos muito bem claro isso. Deu pau no fulano lá. Opa, o fulano lá, vocês falaram mal de mim. Então vem aqui. Vem aqui se justificar. Aberto, né? Está aberto. Exatamente. Entendeu? Depois não fica falando, vocês estão metendo pau, não vão ali mesmo. Eu tô cheio disso, entendeu? Porque a gente sabe que aconteceu, todo mundo meteu pau, todo mundo tal, agora estão todo mundo lambendo vocês aí, é isso que vocês querem. Calma. Mas aqui eu não lambo ninguém, não. Aqui é o seguinte. Muita calma. Vamos começar o programa. Vamos conversar, tá bom, vamos lá. Tá empolgado. Depois eu falo mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Gente, hoje, essa semana, o programa Sem Censura, eu tenho certeza que vai causar uma que, pra mim, eu tenho 58 anos de idade, nem parece, né? Tá velho, hein? Eu tô velho, tá velho, assim, mas vamos lá. E eu sempre acompanho, não faço parte, mas sempre acompanhei a política na cidade. Eu cresci, né? Desde os tempos lá a gente acompanha, né, a política. E para mim, quando, né, nessa última eleição, apesar que eu não conheço a pessoa, né? Eu acho que foi uma surpresa
Falei, nossa, mas quem que é essa moça, né? Foi eleita, né, para vereadora também, Jundiaí, e de né? Jundiaí, e eu fiquei surpreso, eu não conhecia. Como eu até estava brincando aqui, eu sou da antiga, o meu amigo aqui é mais novo, ele já conhecia ela. Então, vamos falar hoje, e a nossa convidada especial, pra gente é uma honra, já está em casa e já é parceira também, pode vir quando quiser, viu? Vamos falar da Mariana Janeiro. Isso, né? Mariana Janeiro é vereadora eleita pelo seu primeiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores, com uma trajetória sólida e de muito trabalho coletivo em Jundiaí. Mariana é fundadora da Rede Valentes, uma organização social sem fins lucrativos, que trabalha com mulheres vítimas de violência em Jundiaí região. Representando a Rede Valentes, entre 2022 e 2024, esteve como vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres. É uma das dirigentes políticas mais jovens do Brasil, sendo secretária nacional de mobilização do PT. E, em 2024, deu início à carreira internacional, assumindo o posto de secretária-geral do Subcomitê da Juventude Negra do Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes da ONU, em Genebra, na Suíça. Nas eleições de 2024, foi eleita vereadora com 4.716 votos, sendo a primeira mulher negra eleita na história da cidade de Jundiaí. Nascida e criada em Jundiaí, tem 33 anos e é uma mulher negra, jovem e mãe de 2 filhos. Mariana Janeiro. Eu aqui, meu amigo Valério Dias, é um prazer estar recebendo pela primeira vez na nossa humilde casa. Podemos encerrar o programa? Depois de tudo isso... Você viu o currículo da mulher? É fantástico. Eu dei uma olhadinha, né? Eu já conhecia, fui dar uma olhada, eu caí de costa. A mulher tem um currículo que eu falei... E tem muita coisa que ela vai falar hoje aqui, que muita gente não sabe. Eu acredito nisso, Mariana, seja bem-vinda. E antes da gente entrar na conversa, fala de você. Apesar desse currículo maravilhoso, eu falei para você que foi surpresa, né? Porque eu sou da antiga, né? E você é uma jovem e realmente para mim foi uma surpresa. Parabéns, viu? Bom, muito obrigada pelo convite, desculpa o atraso, avisar que, né, o atraso é meu charme, né, é um hábito péssimo que eu tenho, mas é um hábito às vezes imposto pela situação. E é isso, eu acho que vocês me apresentaram já com uma riqueza de detalhes, né, e é engraçado porque... Apesar da gente ver, olha, 4.716 votos, sim, é uma votação expressiva, né? Tem muitas outras milhares de pessoas que ainda não me conhecem. Então, agradecer esse espaço para que a gente consiga fazer não só a minha biografia, né, mas meu trabalho, meu mandato, chegar a outras pessoas. Mas é basicamente isso que você apresentou. Eu tenho pouco a acrescentar. Acabou a entrevista. Basicamente. Não, tem muita coisa, né, Glauco, para conversar com ela. Tem muita coisa. Mariana, querida, eu me identifiquei com você já... no início aí, né, dos seus trabalhos, né, porque eu gosto muito da cultura, né, eu sou bem defensor, levo a bandeira, ainda mais eu carrego do samba. Cara, fala do samba pra mim, já fui ritmista, já fui compositor, já saí nas escolas de samba, então eu participo, eu sei a garra, a briga que é. Antigamente era melhor, viu? Não é falando assim, nostalgia, a gente sente saudade, mas eu sinto, né, que vamos se dizer, alguns anos pra cá, 10, 15 anos pra cá, infelizmente... A Prefeitura de Jundiaí deixa a desejar com o pessoal das escolas de samba. Vamos largar, vamos parar de hipocrisia, gente. Porque a turma fala, é carnaval, pega o dinheiro, coloca na saúde, faz outras coisas, tudo. Só que vocês que estão assistindo, sabe que já está destinado uma verba, já tem isso. Não tem, sabe? E tem aqueles que são hipócritas, que ficam metendo pau. Mas daí tem um desfile, é maravilhoso. Tu tá lá levantando o dedinho, tá lá tomando nossa cervejinha e tá lá curtindo, né, gente? E o que aconteceu com o pessoal da Lijunes, quero mandar um abraço aí pro Metal,
E também para todas as escolas de samba de Jundiaí, né? Que vocês sabem que aqui é aberto para vocês. E eu, assim, já simpatizei com você, Mariana, porque você realmente também agarrou a causa de uma palhaçada que fizeram com eles. Apesar que até agora tá parado, mas eu vou querer saber. Eu falo pro Metal lá, cutuco o Metal não fala nada. Sabe o que aconteceu, né? Sei. O que aconteceu que além que foi cancelado o desfile das escolas de samba, depois de uma reunião que teve todo mundo participando, ok. Aí o que aconteceu? É o lance da comunicação. Jogaram na costa da Dali Junes, porque da Polícia Militar, que não teve o ofício, tudo. E aqui foi comprovado, foi mostrado o comprovante, o pessoal da Polícia Militar mostrou o ofício que não mandaram, a Secretaria de Cultura não mandou sim para os bloquinhos, mas para o desfile das escolas não mandaram. Tem um vídeo, não tem, produção? Para vocês saber o que aconteceu, olha lá, ó, e ficaram alarmados com isso, eu também. Coloca aí, produção. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui na frente do anexo da Câmara, eu, o vereador Henrique, o vereador Fauás, porque a gente está acompanhando desde o início as tratativas sobre o carnaval dos blocos e também das escolas de samba aqui. Só que ontem aconteceu uma coisa que pegou a gente de surpresa. Estamos aí de olho, atentos, e fomos surpreendidos todos aqui. Inclusive, mais vereadores têm assinado conosco também esse movimento. E a gente está preocupado com o que vai acontecer com o carnaval, pegou todo mundo desprevenido em relação ao cancelamento, e a gente gostaria de buscar informações. São 8 vereadores assinando, os vereadores participaram da mediação. Quando houve a mediação, teve um acordo entre polícia, a Câmara acompanhando, a Prefeitura e as escolas. É isso que nos surpreendeu, por isso a gente está oficiando a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Cultura e o Batalhão da Polícia Militar. Não é possível que essa alegação de que não tem efetivo suficiente possa determinar o rumo do carnaval em Jundiaí. E também fica flagrante uma falta de prioridade para uma das maiores expressões de cultura popular do Brasil. A gente vai fiscalizar, vamos ficar de olho, vamos entregar os ofícios e vamos acompanhar o desdobramento. Mariana, foi mostrado aqui na TV Mais Brasil, no Sem Censura, o protocolo ofício da Polícia Militar dando resposta a essa situação. Não foram eles o culpado, faltou comunicação. E quem então é errado? Foi a gestora de cultura de Jundiaí, foi a cultura. Por favor, me fale sobre essa situação. Você tem mais propriedade. Tem mais a propriedade. situação do carnaval de Jundiaí, mais necessariamente das escolas de samba, é uma situação, como você colocou, que ela vem se arrastando, ela vem se deteriorando ao longo de uma década. Isso. Para a gente também não ser injusto colocar toda a culpa dentro da gestão que entrou agora. E tem um motivo, né? Tem muitas alegações de que o carnaval das escolas de samba não traz retorno financeiro. Há uma confusão de que o carnaval das escolas de samba, o desfile, né, propriamente dito, ele causa bagunça, confusão, a dispersão é isso, é aquilo. Mas tem um problema de fundo que eu disse na primeira reunião que nós tivemos, todos juntos, os secretários, as escolas de samba, vários vereadores. E o problema de fundo é um problema estrutural racial. É uma festa, o desfile das escolas de samba aqui em Jundiaí é uma festa, é uma comemoração voltada principalmente para as periferias. Sim. É um povo periférico que vai assistir às escolas de samba e não só isso, é um povo periférico que está dentro das escolas de samba aqui da cidade, que organiza, que desfila, que sai. Se dedica, né? Então, veja, para além de toda a questão burocrática, de toda a questão, enfim, né, de toda a questão burocrática, de toda a questão de gestão, há também uma questão social muito complicada que versa de estrutura racial. A grande maioria das pessoas da nossa cidade, que são pessoas brancas, absolutamente não se importam se as pessoas negras periféricas têm ou não têm um momento de lazer. Então, aquilo que puder ser feito para que não exista, será feito. Isso é uma questão social, não é uma questão de gestão. Agora, a gestão se apropria, todas elas, se apropria desse discurso de que carnaval é uma bagunça para falar, olha, a opinião popular não quer o carnaval das escolas, né, de samba na rua. Exato, e é uma mentira, sim, é um falseamento do debate. Agora, o que aconteceu esse ano foi que
a gestão passada não deixou organizada a questão do desfile das escolas de samba. E óbvio, se tivesse uma vontade política, né, de se organizar, teria como ter organizado o desfile. Assim como organizaram a festa da uva. Mas veja, eles organizaram uma apresentação das escolas de samba nos seus territórios. E eu sou muito contra, falei na reunião, porque eu acho que isso é você nichar, é você deixar as escolas de samba em guetos, né? Mas ok, eles aceitaram e também não vou ser contra o que eles deliberaram. Só que aí, de véspera, como apresentou no vídeo, de véspera, dizer que não vai mais acontecer é muito ruim. E aí a Polícia Militar mandou o ofício, falou que, olha, nós não fomos notificados, né, anteriormente, fomos notificados para os blocos, né, mas não para o desfile das escolas de samba. Então, veja, a gente passou um mês discutindo sobre as escolas de samba para no final acontecer aquilo que provavelmente já estava acordado desde o início, de que não teria. Agora, também, a Polícia Militar dizer que não tem efetivo é uma mentira. Sim. Porque então a gente não pode ter Festa da Uva e um jogo do Paulista no mesmo lugar. E tivemos. Mas a própria polícia e tinha efetivo para os dois. Que teria condições, né? Parece que a própria então, polícia veja, falou. É uma falta de vontade política de fazer o desfile das escolas de samba acontecer. Agora, houve muita vontade para organizar a Festa da Uva. E ok, está dentro da cultura, mas também está dentro da pasta de turismo, de abastecimento, de agricultura, que é outra pasta. Mas houve muito esforço e muita vontade política de fazer com que a Festa da Uva acontecesse, porque é o símbolo da nossa cidade. Agora, não ter... Não vou nem dizer a mesma vontade, mas não ter tanta vontade para fazer uma das maiores expressões populares do país acontecer na cidade é muito ruim. E como eu já trabalhei durante 10 anos no carnaval, é impossível eu me abster dessa discussão, né? Sim. Assim que a gente esteve muito próximo, muito junto, e o desfecho foi uma pena. Porque o carnaval não representa só Jundiaí, o carnaval ele tem uma representação mundial. Exato. Né? O Carnaval Brasil já associa futebol, carnaval. Então é uma festa que já traz uma tradição. Então, como você falou, se vamos ter os olhos para ver o que vai fazer e o que não vai, vamos dar um pouquinho mais de atenção aqui, sendo que já é uma cultura reconhecida no mundo todo. É o mínimo de prioridade. Ou você empata, entendeu? Ou não faz para ninguém. Agora, falar que não houve tempo, que não haveria tempo para fazer o carnaval, gente, conversa para boi dormir, né? Porque a Festa da Uva foi bem antes e olha quantos dias. Foram um mês praticamente de Festa da Uva. O Carnaval era depois de um mês ainda, né? No final da quaresma. E era um dia, gente. Por favor, né? Mas você sabe que a gestora, eu ainda não consegui, mas a gente vai trazer ela aqui. Parece que ela quer vir. Parece? Parece que ela quer vir. Eu acho ela que quer deve explicar. vir para responder, sim. Bacana, até para ela dar um parecer. E a Clarina? A Clarina é uma pessoa muito querida, sim, ela é minha colega ela há muitos anos. E ainda que a gente tenha pegado um pouco pesado, mesmo porque, enfim, é a gestora que está à frente da pasta e a bomba estourou na mão dela, sim. Eu acho que se ela vier, se ela quiser se manifestar, assim como ela já se manifestou em outras ocasiões, eu acho importantíssimo. Né? Porque ela também vai ter ela tem uma visão e uma fala muito mais embasada tecnicamente do que faltou para se concretizar o carnaval. Mas, Mariana, convenhamos também, querida, que faltou um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de humildade para a gestora, né? Isso eu vou falar aqui quando ela estiver presente. Porque se não tinha assim, não sabe muito do carnaval sobre isso, o que acontece e tal, custava pegar alguém próximo que... Assim como aconteceu na Festa da Uva. Nossa, o que vai acontecer? Pegaram lá a Moro, Marcela Moro. Por quê? Porque tinha propriedade para fazer negócio. Ótimo, olha que sucesso foi. Bacana. O carnaval é a mesma coisa. Não sabe bulu. Clarina, você não sabe nada de carnaval, filha. Pode saber de outra coisa, outras culturas. Mas de carnaval você não entende nada, filha. Entendeu? Então custava você chamar alguém... Custava ser mais humilde e chamar para conversar. Então, eu concordo. Mas assim... Um diretor e tal, se carregue e faz o negócio lá. Sim.
Glauco, não defendendo, mas assim, ela também não tem obrigação de saber tudo. Não, mas também ela Você tem entendeu? que saber que ela fala, porque segundo, Sim. eu acredito nisso, foi palavras do presidente da Legião do Metal, ó, ela pro Carnaval de Jundiaí. Foi isso das palavras dela. Eu não vou fazer nada. Sim, mas entendeu? eu espero, tudo bem, mas eu espero, ela vai vir, ela vai... Espero que venha, viu, gestora? Ela vem. É. Aí a gente vai conversar, esclarecer um pouco mais, bom. ela vai abrir, eu acho isso muito importante. Deixa eu agora passar para um ponto. Vamos lá. Vamos filho. lá, deixa eu falar um pouco com ela também. Também quero roubar um pouco a nossa favor. convidada. Mariana, vamos lá. Você, a primeira, né, negra, entrando na... Eu acho isso fantástico, eu acho que é uma inovação. A gente acabou compondo agora essa gestão, esse pleito com três mulheres. Eu acho isso fantástico. Eu estava dando uma olhada, até pesquisando, né, sobre isso. Eu achei isso muito legal. Eu acompanhei um pouco a política. E eu percebi, Mariana, que entrando três mulheres, né, que é você, a Késia e A Carla Basílio. Uma não tem nada a ver com a outra. São totalmente ideologias diferentes. Dá até para a gente classificar e dá até para a gente usar os signos, né? Que cada uma tem o seu signo diferente, cada um tem a sua ideologia, cada um carrega uma imagem do que elas trazem. Eu gostei muito, eu vou fazer esse comentário, que eu acho que faltou, isso aqui vai valer um corte, viu? Eu acho que faltou um pouco da imprensa, uma observação que eu fiz. Vamos lá. Eu lembro que quando, lá no começo, acho que não sei se foi na primeira ou na segunda, que foi compor a mesa. Na posse? Foi na posse. Eu lembro que a Késia, parece que ela chamou vocês para compor ali e, de certa forma, para converger ali até uma união por um bem maior. Eu achei aquilo fantástico dela. Eu achei aquilo... não sei se você reparou, Glauco, eu acho que a imprensa às vezes deixa vazar algumas coisas, isso eu vou até chamar a atenção da imprensa, que eu também estou incluído, para a gente poder mostrar um pouco mais sobre isso. Porque veja bem, você tem a sua ideologia, você tem toda uma história, você tem... A Késia tem a dela e cada um tem a sua. Mas eu vi que naquele momento houve uma convergência ali legal, uma coisa bacana, e eu acho que foi até uma bondade política da Késia trazer isso. Então, eu acho que ali, Mariana, foi o dever de casa bem feito. Uhum. Ali, eu vou falar o meu sentimento até, para quem está assistindo, o cidadão, ele está sentado assistindo e ele vira e ele fala assim, mas política é tudo igual, político está lá para defender as vontades deles, ele deveria fazer o dever. O dever, vocês fizeram. Acima de qualquer ideologia, acima de qualquer partido, vocês se uniram por um bem maior, que é a sociedade. E não vi isso mostrado, muito pelo contrário, não sei se você lembra que lá na época teve até um bochicho do PL, porque aconteceu. A imprensa foi em cima disso, e não foi em cima do que realmente tinha que mostrar. Agora, minha pergunta, você acha que às vezes a imprensa pisa um pouco na bola nesse sentido? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Maria. Olha, a política é feita de gestos e de acenos, né? O que a Késia fez na posse, que é o primeiro ato público, né, que nós temos enquanto eleitos, o que ela fez? A gente tem a possibilidade de, na primeira sessão de posse, do presidente da sessão, chamar quem ele quer que seja primeiro secretário e segundo secretário. Legal. No caso, quem preside a primeira sessão de posse é o vereador ou a vereadora com mais votos. Que foi a Késia. Isso. Foi a Késia. E ela fez um gesto político, depois de muita conversa nossa, a gente conversou bastante no período que antecedeu a posse, e ela chegou no entendimento de que seria importantíssimo fazer um gesto de chamar as outras duas mulheres eleitas para compor a mesa. Fantástico. Isso nunca havia acontecido antes. E passou batido pela imprensa. Porque as pessoas, a imprensa focou evidentemente naquilo que dá, e eu já falei isso há muitos anos atrás, que o ódio engaja muito mais nas redes sociais. Então, é óbvio, o que aconteceu? Uma baita de uma briga no PL por conta da presidência, por conta da votação da presidência. E passou batido um baita gesto de unidade. Porque, veja, Jundiaí não podia ter eleito 3 mulheres mais diferentes uma da outra. Sim. Eu, que sou da esquerda do PT, a Carla, que é de centro do PSD, e a Késia, que é da direita do PL. E diferentes também esteticamente, completamente, diametralmente opostas.
Então, um baita gesto, uma mesa diversa, uma mesa de mulheres, uma mesa de unidade, e passou batido. E depois a Kézia, durante a fala dela, faz um gesto para mim, muito bonito também. E aí algumas pessoas leem assim, mas está comprando voto? Não, porque eu não votei na Kézia, ela sabia que eu não ia votar nela. E quem conhece Carla sabe, também não votou, ela sabia. E foi um gesto de unidade mesmo, para ir para frente. Por isso que não é à toa que quando as mulheres entram na política em maior quantidade, a política melhora, a política avança. A política melhora A gente consegue ter unidade em pontos estratégicos para avançar. É óbvio, tem pautas que eu e a Kézia não iremos concordar nunca. Sem dúvida, são ideologias. Por convicção ideológica, por dogma religioso, Sem enfim. dúvidas. A gente não vai concordar nunca. Mas há outros acima diversos disso, pontos. mas acima disso tem o bem comum. Exato. E tem outros diversos pontos em que a gente vai convergir. E se a gente vai convergir, a gente precisa atuar minimamente juntas. Exatamente. E assim com todos os outros vereadores que está tendo, enfim, um entrosamento muito bom, óbvio. Não vai deixar de ter divergência, não vai deixar de ter uns quebra-pau na Câmara, mas a gente tem avançado muito bem naquilo que é do entendimento comum de que vale a pena. Mas sim, a imprensa passou batido pisa na bola, naquilo que eu considero desculpa. o maior gesto político dos últimos anos. Eu achei. Maior gesto político de unidade. Mas não dá ibope. Pois é. Fez o dever de casa, mas não dá ibope. O que dá ibope? Os caras se matando para ver quem vai ser presidente, quem não vai. Eu falei, nossa gente, mas ninguém falou nada. E fizeram o dever de casa. O que eles fizeram? Vamos atender um bem maior. Independente de ideologia. Eu achei fantástico. Esse assunto também de mulher na política, que eu acho uma bobagem, que muita gente fala que mulher não vota em mulher, eu acho isso uma cultura masculina que não existe mais hoje, viu? Muita gente fala, mulher não vota em mulher. Mentira, isso daí é uma balela que eles, para mim, no meu ponto de vista. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir, o Glauco me corrija, mas eu acho uma balela. Sabe por quê? Um dos motivos que eu vejo, Mariana, é o seguinte. Eu não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, a Kézia, ela é uma mulher, ela entrou muito bem votada. Sim. Se não me falha a memória, me corrija você, maior votação da história. Me corrija você entrou dobrando seus votos também. Sim. Então você percebe, Gal, que a mulher entrando, parece que tem mais... A política parece que caminha melhor. Eu não sei se é impressão minha, mas eu sinto que parece que a mulher entrando, a política não é que ela é melhor feita, mas ela avança. Ela avança. Mas não é impressão sua, é porque as mulheres, por conta de toda a socialização que a gente teve, de ter que mediar, de ter que dialogar, não sei o quê, nós temos maior disposição para dialogar. Sem dúvida. Muita disposição, até mais disposição do que nós deveríamos, para dialogar, para abrir mão de protagonismo, para abrir mão de cultura de ego. Sim. Para uma série de coisas que os homens têm pouca disposição para isso. Mas você não acha que isso está encalacrado na cultura do masculina? Que o homem trouxe isso e ele acha... Mas, com certeza. Mas só acha. Estou defendendo. E não que eu não seja da disputa, não que eu não tenha ambição, não, né? Porque meu currículo não me deixa mentir. Mas os homens têm pouca disposição mesmo para abrir mão de várias coisas. Fica na disputa do poder pelo poder... E, às vezes na grande maioria das vezes, ninguém acaba ganhando. E as mulheres, por toda a socialização, sabe? Deixa disso, não sei o que lá. A gente acaba tendo uma disposição muito maior para achar saídas dialogadas, saídas de consenso. Sem precisar fazer, guerras, né, sobre isso. Óbvio, não são todas as mulheres que têm essa disposição, evidentemente. Precisa de um grau de maturidade político para você, enfim, entender que não é só a disputa pela disputa. Mas quando a gente atinge esse grau de maturidade e tem espaço para fazer isso, a política avança, não tenha dúvida. E a mulher, ela é recente, né? Se você for ver os anos atrás aí, você vai ver que a mulher está há pouco tempo atuando. Eu faço uma comparação, pelo amor de Deus, assim, bem... Eu gosto de fazer comparações, sabe? Então, eu fico comparando a mulher na política, assim, igual um carro. Como você vai entender. A mulher vai lá, ela compra um carro, um exemplo, ela lê o manual e ela entende como o carro funciona. Ela entra no carro, dirige o carro perfeitamente, porque o manual está lá e ela aprendeu pelo manual. O homem não. O homem fala, não, porque o meu... acha, né? Viu, mas você está dirigindo errado. Não, meu pai dirigia assim, meu avô dirigia assim, só que ele estrupia o carro em um mês. Mas, Valério,
Desculpa, é uma comparação meio ridícula, mas é o que eu vejo, sabe? E a mulher, ela parece que ela faz... Tem um comprometimento maior em não estragar aquilo que demorou tanto para conquistar. Esse carro é valioso. Exato, um mandato é valiosíssimo. Exatamente. O Valério disse aqui, né? Realmente os homens se acham hoje, né? Porque os tempos mudam, né? Total. E realmente os homens se acham, porque você que está nos assistindo aí, você homem, o seu marido ou namorado, você que está aí, está do lado da sua esposa agora. Olha só o que eu vou falar, Valério. Olha para ela agora, olha na cara dela e fala assim, quem manda aqui em casa? Fala aí, cidadão. Responde para sua mulher agora. Vira para a cara dela e fala aí, ou para o namorado. Quem é que manda? A gente sabe em isso. Em casa é a Marcinha que manda. É a mulher que toma conta. Então, hoje é assim, Mariana. Não com só certeza. dentro de casa. Não, Em todos os lugares. Exato. Ô, produção, eu separei mais um vídeo aí que me chamou a atenção. Pode colocar, por favor? Pessoal, boa tarde. Há algumas semanas, o meu mandato protocolou um requerimento sobre as finanças da prefeitura, com 7 perguntas sobre a situação financeira da cidade. E bom, a gestão respondeu o meu requerimento na quinta-feira e eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas impressões sobre o documento. Então vamos lá. A resposta da gestão ao nosso requerimento de informações financeiras trouxe à tona uma série de dados que merecem ser analisados com um pouco mais de atenção. E como eu fui a vereadora que propôs as informações, eu me sinto na responsabilidade de dar nitidez dos fatos para vocês de uma forma mais didática e mais objetiva. Muito embora não tenha sido contemplada em toda a informação que eu solicitei e que a resposta que eu recebi tenha sido uma resposta um pouco truncada. Em primeiro lugar, é importante destacar que as informações são referentes ao último quadrimestre, ou seja, é referente até o fim do ano passado. Sabendo disso, o documento informa que em 2024, Jundiaí registrou um superávit de 390 milhões e 47 mil reais. Isso significa que a cidade arrecadou mais do que gastou, o que é um indicativo positivo da saúde financeira do município. Quando a gente olha apenas para a administração direta, ou seja, apenas para os gastos da prefeitura, sem as fundações, autarquias e sem o IPREJUM, o superávit foi de 128 milhões e 73 mil reais. Esses números mostram que Jundiaí, no final de 2024, superou as expectativas previstas na projeção das receitas. Porém, nós enfrentamos um desafio significativo. As despesas previstas para a administração direta em 2025, neste ano, superam a previsão de receita em aproximadamente 230 milhões de reais. Ou seja, para 2025 a conta não vai fechar. Esse descompasso se deve, em parte, ao aumento do custeio da máquina pública, que foi baseado em superávites de anos anteriores, como 2021 e 2022. É crucial que a gestão atual adote medidas eficazes para equilibrar essas contas, porque, afinal, uma projeção de falta de mais de 230 milhões de reais exige uma certa atenção. Outro ponto que merece atenção é a frustração de receitas. Mas o que é essa frustração? Resumidamente, quando o governo elabora o orçamento, ele faz estimativas de quanto ele espera arrecadar. E a arrecadação real pode ser maior ou menor do que a previsão. Quando a arrecadação é menor, nós chamamos de frustração de receita. E essa projeção é medida em quadrimestre, ou seja, de 4 em 4 meses. E aqui eu preciso falar uma coisa para vocês. A receita que mais ajuda o município é o dinheiro que vem do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aqui na nossa cidade, cerca de 33% da nossa receita vem de tributos, de impostos. E desses impostos, 55% vem de transferências do ICMS principalmente. E em 2022, por força de lei do Jair Bolsonaro, que abaixou a alíquota do ICMS para fazer campanha eleitoral, a arrecadação de todos os municípios despencou. E não foi diferente aqui em Jundiaí. E essa medida do ex-presidente deixou a nossa cidade com menos dinheiro em caixa, sim. Apesar desses desafios, é fundamental que o governo atual não fique paralisado.
É muito evidente que medidas de contingenciamento são necessárias, mas essas medidas não podem servir de desculpa para a falta de ação. Jundiaí tem uma economia pujante, todo mundo sabe disso, e é plenamente possível repetir o superávit que nós tivemos em 2024 agora, em 2025. E qual é a conclusão que a gente pode tirar do documento? Primeiro, que no último quadrimestre não há déficit financeiro. Segundo, que a situação financeira de Jundiaí apresenta sim desafios, mas muito longe de estar quebrada de acordo com as informações da gestão no requerimento. Se você se interessa pelo tema de finanças, amanhã eu vou subir um vídeo aqui para complementar este de hoje. Isso porque algumas pessoas do conselho do nosso mandato, especialistas em finanças, resolveram se aprofundar nesse tema e trouxeram outros dados que eu vou compartilhar aqui com vocês. E por fim, gente, o meu mandato segue na insistência para que as informações venham de forma transparente e objetivas, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho de fiscalização, mas também de cobrança, para que um pseudo-déficit não seja desculpa para a gestão e as secretarias paralisarem as principais políticas públicas e não ampliarem. Ah, e a resposta da gestão ao meu requerimento na íntegra está nos meus stories aqui no Instagram. Até amanhã. Mariana, isso me chamou muita atenção já há um tempo atrás, esse vídeo que você postou, e a produção entrou em contato com você, mas infelizmente você estava viajando, estava nos Estados Unidos, né, Mariana? Exatamente. E realmente repercutiu muito isso, e já te dando parabéns pela sua conduta, porque é isso mesmo que nós esperamos, viu? E agora você, né, colocou lá que depois complementar, pode ser complementada agora. E a pergunta, Jundiaí está quebrada? Então, a gente precisa... É muito difícil a gente falar de finanças, porque finanças, assim como política, é feito para a gente não entender. Exato. São muitos termos, muito complicados, muitos detalhes, mas eu tenho a sorte de ser filha de um financeiro. Então, eu cresci ouvindo o termo, né, superávit, se está quebrado, se não está quebrado. Então, se eu posso dizer se Jundiaí está quebrada? Não. Mas Jundiaí tem problemas financeiros? Sim. Eu acho que esse é um resumo sintético para que as pessoas compreendam. Está quebrada? Não. Não está quebrada. Mas tem problemas financeiros? Tem. Tem. Essa projeção de 230 mil faltando não é uma projeção que anima ninguém, mas é uma projeção. Sim. Projeções podem falhar. Sim. A gente pode fazer remanejamento de finanças. A gente pode fazer, como eu falei no vídeo, medidas de contingenciamento para finanças. Luz amarela, né? Exato, porque a função de gestor é fazer gestão, principalmente de crise. Porque fazer gestão quando está tudo tranquilo, quando está sobrando, quando está fácil, é fácil. O problema, o grande brilho de qualquer gestor é quando a gente tem crise. A gente pode falar que a gente está próximo de uma crise? Sim. Né? Financeira? Sim, claro, uma projeção dessa é para deixar todo mundo desesperado. Agora, a narrativa, né, de que tá quebrado, não sei o quê, é óbvio. A gente está saindo de um período eleitoral onde a gente, evidentemente, cada um cria a sua narrativa para disputa. Mas é uma narrativa que não se sustenta, porque a própria gestão me retorna um requerimento dizendo que não há déficit. E alguns anos atrás, eu fiz um embate muito grande com a Câmara e também com a gestão passada, sobre a questão do déficit atuarial que eles usaram para fazer a reforma da Previdência. O déficit atuarial é uma projeção atuarial, não é um rombo que existe atualmente. Então, a proposta do meu mandato é de ser um mandato didático, pedagógico, né, para que a gente consiga democratizar esse tipo de discussão que não chega na ponta. A gente discute muito fechadinho, nos termos muito complicados, e não chega na ponta. Porque as pessoas, elas têm o direito de saber que tem problema, tá quebrado, não tá. Talvez não esteja ainda, certo. Mas não tá.
E o complemento que a gente ficou de fazer no dia seguinte, e eu não fiz, porque falaram, meu, segura um pouco, porque tem mais informações, a gente recebeu esse complemento de informações na semana passada. Então, provavelmente na semana que vem, a gente já vai junto com as informações que nós tivemos da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que teve uma audiência pública na semana passada. Estamos juntando as informações para soltar um vídeo na próxima semana. Aguardem. Olá, novidade. Segunda parte, né? Exatamente. Segunda parte. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Mariana. Até uma curiosidade minha. Como funciona o seu relacionamento dentro da Câmara com seus pares e com o Executivo? Vamos lá, primeiro vamos dividir Executivo e Parlamento, né? Na Câmara, a minha relação, ao contrário do que a gente até esperava dentro do mandato, ao contrário do que as pessoas, grande maioria das pessoas imagina, minha relação é excelente. Ótimo. Excelente. Óbvio, eu já acompanhava a política há muitos anos, sou da política, né? Eu sou vice-presidenta do PT aqui de Jundiaí há 6 anos e também sou secretária nacional do PT, então sou uma dirigente nacional de partido. Então, eu chego, evidente, num status muito grande, né, que me dá uma outra condição de articulação. Chego com uma bagagem, uma carreira política muito grande, que também lidar com a Câmara é um pouco menos complicado do que lidar com as relações dentro do meu partido, no Congresso, no governo. Então, eu já chego calejada. Eu já chego, né, calejada para lidar com a adversidade e com a diversidade que tem na Câmara. E eu chego numa expectativa muito grande também, de saber como que vai ser um mandato do PT depois de tantos anos. Né? E numa figura que é muito diferente das outras figuras todas que ocuparam a cadeira do PT ao longo dos anos. Então, eu chego com uma expectativa muito alta, mas com uma receptividade 10. Muito bacana. Então, eu consigo dialogar, e sem falsa modéstia, consigo dialogar com todos os vereadores e com todas as vereadoras, não porque, nossa, sou muito foda, não por isso, mas é porque está um clima bom ainda há um clima bom para que a gente dialogue. Isso Veja, é bacana. Nessa semana, né, que teve sessão, eu tive um embate grande com um vereador, né, com o Leandro Basson, um embate sobre a questão de drogas, né, enfim. Só que depois desse debate, a gente votou uma moção minha e ele votou favorável. E depois a gente sentou e conversou, ele retirou uma moção dele no final, que a gente também ia ter outro embate. Então, assim, a gente consegue construir. A gente não vai convergir em tudo, evidentemente, mas a gente consegue construir. Então, assim, minha relação dentro da Câmara é excelente. Minha relação com o presidente, com o Ed Carlos também é muito boa. A mesa diretora tem uma sintonia bacana com os diretores, o diretor do Legislativo, de RH, administrativo. É uma relação realmente muito boa, porque até sou segunda secretária também. Sim, até fazendo um adendo, antes de você falar do Executivo, que é o próximo passo, eu perguntei para você porque, assim, até nessa discussão que você teve com o seu par, falando sobre, eu acompanhei, eu digo pelo seguinte sentido, porque existe até aquele estigma, ela é do PT. Existe esse negócio, né? Falar, ela é do... Vou te dar um exemplo pessoal, até entrando um pouco nesse assunto, eu estava conversando com um amigo meu, jornalista. Ele falou, e aí, o que vai ter no programa Sem Censura dessa semana? Ele gosta de acompanhar, né? Ele adora. Eu falei para ele assim, vai vir a Mariana Janeiro. Ele virou e falou assim para mim, ela é do PT. Eu sou. Eu virei para ele e falei assim, ela é do PT, inclusive tem uma história super bacana, é isso e aquilo outro. Aí ele, não contente, jornalista, hein, virou para mim e falou assim, mas ela é PT roxo. Eu virei para ele e falei assim, bom, primeiro que eu não sabia que o PT tinha mudado de cor, porque era vermelho, né? Mas isso eu quero chegar nisso, e depois eu expliquei para ele, eu falei, viu, não tem nada a ver, e ele é jornalista também. Não tem nada a ver, a história dela é super bacana, eu acho que existe um bem comum muito maior em cima disso, e falei com ele uns 10 minutos, mano. Expliquei para ele, ele olhou para mim, eu até achei que ele entendeu, aí ele virou para mim e falou assim, você virou PT? Falei, amigo, eu vou tomar um café. Então, assim, eu tô te perguntando, entrando nisso, que mal, hein? Porque às vezes você entrando, por isso que eu perguntei, como que é a sua relação, porque existe um pouco isso, né, do PT. Mas sabe o que é interessante? O que é ser PT roxo?
né? Para além do estereótipo do militante, que não sei o quê. O que é ser um PT roxo? O PT é o único partido no Brasil que é partido. Que é um partidão. Sim. Que tem um estatuto que é seguido, que tem dá cara bancada, pra bater, que né? tem prefeito, que tem governador, que tem presidente. A gente é o único partido que é partido. E por isso, evidentemente, a gente é muito duro em disputa. Primeiro, porque a gente gosta de ganhar. Segundo, porque a gente sabe fazer disputa. E terceiro, que eu acho que é o que mais incomoda, é porque a gente tem base. Então, assim, eu não tenho medo de disputa nenhuma, eu não tenho medo de debate nenhum, não tenho medo de votação nenhuma, porque eu estou muito bem resguardada e muito bem guarnecida de base, de teoria, de uma série de coisas. Então, e o PT é um dos poucos partidos que tem a cultura do diálogo. Sim. De abrir espaço para falar, não, o que a gente pode fazer para te acomodar, para que a gente possa votar, para que a gente possa avançar. A cultura de diálogo, o PT tem muito. Sim. Então, ser PT roxo é o quê? É ter a boa prática política, que é o que assusta muitas pessoas, e, inclusive a nossa base. Porque não acho que minha base aceita com tranquilidade que eu tenha amizade com a Kézia, Sim. de que eu tenha um bom relacionamento com o Basson, com o Rodrigo Albino. Mas é preciso que a gente tenha essa boa relação, porque eu tenho projetos a passar. Eu fui eleita com um plano de mandato que tem 90 propostas. Eu preciso pelo menos entregar 45. Olá. E para entregar 45 são 10 votos na casa. E convencimento para esses 10 Depende votos. deles, exatamente. Então eu preciso criar base, eu preciso criar boas relações, relação de confiança, relação de troca. Isso dá trabalho. Isso dá sim. trabalho. Eu perguntei porque geralmente tem um pouco isso, né? Existe um pouco esse negócio do, porque é do IP, que é uma coisa que não tem nada a ver. Eu digo até pela discussão não, aquela conversa que você estava tendo com o Basson, é engraçado porque, não sei, eu adoro o Basson, inclusive ele veio aqui, está convidado a vir aqui conversar com a gente, ele está fazendo um serviço fantástico, viu, nessa área da... Quem? O pai chegou? Hã? O pai chegou? Por quê? Não, É o slogan dele. O slogan dele eu não sabia, mas eu vejo que ele faz... Não. Mas eu vejo que ele defende a área dele muito bem, eu quero que ele venha até para a gente conversar. Mas eu achei engraçado que num determinado momento ali que vocês estavam conversando, que houve um momento um pouco mais acalorado ali, a primeira até resposta dele falou assim, entrou num assunto de roubo, que não sei quem rouba, não sei o que, e a primeira coisa que ele falou, mas o PT também rouba. Então eles usam, às vezes eu acho que eles põem... Eu sou um alvo fácil. Né? Isso. Eu sou um alvo fácil, Não eu é tenho fácil. consciência disso. É. Porque qualquer tipo de discussão que sair um pouco do tom é e o PT, Não é? mas e o Lula. Eu né? achei que dentro ali ia ter um pouco, mas você falou que tá tudo bem, dá para... Não, assim, eu sei que eu sou um alvo fácil, eu fui eleita entendendo isso e é trabalhar com isso. Porque toda a discussão, todo o trabalho que o PT faz, óbvio, a gente tem um líder máximo que é o presidente, que está lá, etc. Mas a gente tem uma série de outras coisas a trabalhar. E assim, a gente sabe, e o PT e o Lula? É assim, é ouvir e continuar a linha de raciocínio. E eu não tenho problema nenhum com isso. De ouvir, beleza, faço a defesa quando precisa ser feito, mas ali eu não estava para fazer a defesa do PT, a defesa do presidente Lula, porque o assunto não era aquele. Eu estava ali para fazer a defesa do meu voto contrário a uma moção. Sim. É simples. isso. Tanto é que eu não sei se foi a última moção apresentada, não sei se você me corrige, foi de trazer a DDM aqui para Jundiaí. Eu achei Isso, fantástico. temos um vídeo, aproveitando já fantástico. Aproveitando Depois já ela vai deixa. falar sobre a relação dela com o executivo. Certo, mas eu já vou pegar o gancho da deixa que você falou aí da DDM. Produção, prepara o próximo vídeo, que é sobre isso. E também, Mariana, assim, para você que não saiba, o Sem Censura são 3 elementos. Nós apresentamos em 3, né? A semana passada, quem faltou foi o meu amigo Valério, fez o exame de coloscopia lá, como é que chama? É colonoscopia? Colonoscopia. Que eu nem sabia. É isso que Dormiu. ele fez. Dormiu. Eu nem sabia, mas Isso, que eu nem sabia que exato. eu fiz. E essa semana foi a vez do Marcelo, nosso amigo Marcelo Fortunato, Isso. que foi fazer um exame de próstata hoje, hoje, né? hoje Mas tá ele foi fazer aquele Intimidades. exame, ele foi fazer o exame normal, aquele
da dedada, né? Não de sangue. Porque tem o de sangue e tem o... ele, né? Então ele foi fazer o exame hoje. Então, bom exame para você aí, Marcelo. Isso. Né? Mas uma vez por mês só o exame. Isso. Quer dizer, uma vez por ano, né? Não é todo mês, não. E mostra aí o vídeo, produção. Oi pessoal, hoje é um dia muito importante porque a gente veio fazer finalmente a entrega do texto final do nosso Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. A gente vai fazer a entrega para o prefeito e aqui agora o jurídico da prefeitura vai decidir o que fica e o que sai do texto, mas a gente veio também fazer um apelo para que o prefeito mantenha tudo aquilo que a gente escreveu no nosso texto. Então é isso, finalmente a gente vai entregar o Plano Municipal nas mãos do prefeito. Mariana, uma conquista, né, Mariana? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Uma das maiores entregas que a gente queria fazer no mandato, e muito honestamente eu achei que a gente só ia fazer no último ano, é justamente o Plano Municipal de Política para as Mulheres. O que é esse plano, né? O plano, na verdade, é um documento com diretrizes organizadas por eixos de como o município de Jundiaí pode aplicar políticas públicas, entendendo as mulheres no centro da aplicação dessas políticas, né? Então a gente fez uma série de reuniões no Paço com as secretarias, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública, chamamos o Conselho da Mulher, enfim. Reuniões boas, onde eles contribuíram com o que eles achavam importante constar nesse plano. Fizemos uma reunião pública para ouvir as mulheres de movimentos sociais, representantes da sociedade civil, enfim. Fechamos o texto e aí entregamos para o prefeito, para ele, enfim, fazer a revisão que ele achar necessária e enviar. E é importante porque, primeiro, Jundiaí não tem. Segundo, porque a gente vai se tornar uma referência em boa prática de políticas aplicadas, né, em gênero, aplicadas para mulheres aqui na nossa região metropolitana. E é uma alegria, né? É uma baita de uma entrega que a gente achou que ia fazer só no final, se fizesse, pela dificuldade, pela complexidade, de como é difícil fazer o executivo entender a necessidade de um plano desse, mas, por sorte, o plano também estava, além de estar no meu plano de mandato, estava no plano de governo do Gustavo. Que bom. E aí a gente convergiu esses dois pontos, né? E conseguimos fazer essa entrega sensacional. Fantástico. E então, respondendo já a sua pergunta de como é a minha relação com o executivo, ela é boa. Não somos melhores amigos, né? Não sou uma primeira fiel apoiadora de primeira hora do governo, porque, enfim, há coisas que a gente precisa apontar, que a gente precisa criticar, que eles precisam construir melhor, que eles precisam entregar melhor, mas eu também não sou do time do quanto pior, melhor. No que eu puder, no que o meu mandato puder, trabalhar para colaborar, para que o governo vá no rumo que a gente entenda que é o rumo certo, nós estamos para colaborar. Isso. Mas estamos para cobrar, né? Também, assim como a gente fez com o requerimento, que deu um bafafá. Mas sim, e esperamos isso de você, viu, Exato. querida? Já falando aqui, Valério, que pode contar com Sem Censura, tá? Totalmente. Aparecer alguma coisa, opa, fala com a Carol, fala lá com o pessoal do Sem Censura, TV Mais Brasil. Vamos com a equipe lá, vamos sim. E doa quem doer. Então o programa até é para isso. Até para mostrar também, né? Filmar exatamente. Obrigada. A gente precisa de imprensa livre. Pode contar conosco e vem cá. E também nós contamos com você. Lógico. Porque a gente sabe que... sem censura, mas você sabe que sempre tem alguma coisinha. Mas a gente vai contar, sim, com você também, viu, querida? Você acabou de falar que a sua relação... Eu não sei, sem censura, né? Mas eu ouvi alguma coisa ali dentro já dizendo que tem uma certa dificuldade, a Câmara está tendo uma certa dificuldade de converger com o Executivo como não havia antes. Isso procede, você sabe, não? Eu acho que pela primeira vez em muitos anos a gente está experimentando a saudável relação separada entre Câmara e Prefeitura.
Viver no Exato. A Câmara precisa ter autonomia para trabalhar. Sim. Certo. Porque a nossa função primeira é de fiscalizadores do trabalho do Executivo. Coisa que, com todo respeito aos meus colegas que estavam anteriormente, coisa que não havia. Entendi. Essa autonomia, essa liberdade de ação no último período. Porque era uma coisa só. Era uma Câmara trabalhando junto com o Executivo e vamos que vamos. Agora a gente está... E essa separação não é uma ruptura, não é estamos rompidos, não é isso. É uma autonomia que existe na Câmara de trabalhar e um protagonismo na atuação da Câmara que não havia anteriormente. Então, talvez esse ruído, esse negócio, essa dificuldade é pelo protagonismo que nós estamos reconquistando dos vereadores no trabalho de fiscalização. Bom. Agora, se isso causa ruído com a gestão, é natural. Sim. Nunca você É natural, consegue, né? porque a gente já deixamos de trabalhar como um despachante do prefeito. Isso não é saudável, nem para o prefeito, nem para a gestão, nem para a cidade, nem para nós, nem para o nosso trabalho na Câmara. Ótimo. Então, Bacana. o que a gente está fazendo é reconquistando um protagonismo e uma autonomia naquilo que é o nosso dever, para que a gente cumpra a função para o qual nós fomos eleitos. Até então, para não ser conivente, né, com as que ia acontecendo no final do mandato, que a gente está vendo aí, né? Olha, o pessoal fala, mas os vereadores estavam lá todo esse tempo e agora não sabiam disso que está acontecendo? Tanto que Mariana, do que eu vou falar agora, e Valério, você sabe muito, é uma coisa que está preocupando muito a cidade, está me preocupando também, viu, gente? Que é a saúde, a gente vai falar, tem a foto ali, ô Mariana, e com certeza você vai vir de novo no Sem Censura, porque quando a gente for falar esse assunto, vamos também chamar outras pessoas. Já foi convidado aqui o Liba, né? O Liba foi convidado, o pessoal do São Vicente para falar. Convidado até o Matheus lá atrás. O Matheus, isso. Mariana, isso está me preocupando muito. E é claro que é um outro programa que nós vamos ter aqui, mas... Por favor. Já está convidada. Já está convidada e deixa nós atualizados, porque é preocupante. Não, e quanto ao São Vicente, eu sei que não é um ponto aqui, mas só para não deixar passar, nós tivemos uma reunião essa semana com o Liba e com a doutora Márcia, né, que agora é a gestora de educação, a gestora de saúde. Tivemos uma reunião na Câmara, junto dos vereadores, para a gente esclarecer alguns pontos. A reunião foi muito boa, foi muito proveitosa. Acho importante fazer essa entrega de informações, até porque a gente trabalha com informação para poder fiscalizar, mas eu sou da opinião que, pelo volume de problemas, pelo volume de coisas que a gente ainda não tem nitidez absoluta do que está acontecendo, eu sou muito favorável a um movimento que ainda é um movimento muito silencioso, de uma comissão de investigação tocada pela Câmara. Ótimo. Eu sou muito favorável, porque, bom, se tiver um culpado, se tiver um grande problema, se tiver de fato desvio de conduta, corrupção, que seja dentro da saúde, a gente vai ficar sabendo. E se não tiver, a gente também vai ficar sabendo. E a gente passa limpo, encerra, vira essa página de uma vez na nossa cidade, para que todo mundo tenha muita tranquilidade para fazer o seu trabalho. Então, eu já disse isso na reunião, falei para a doutora Márcia, sou amplamente favorável a uma comissão de investigação tocada pela Câmara Municipal. Fantástico. E para acontecer isso, mais breve possível, o que temos que fazer? Claro. São muitos elementos, né? A gente precisa ter um elemento central, objeto de investigação, e aí a gente precisa criar maioria para abrir essa comissão, para votar essa comissão. São muitos fatores, mas eu acho que a ideia de existir essa comissão, eu acho que é um primeiro passo, e eu sou amplamente favorável a essa ideia, e no que for preciso fazer
para que essa ideia avance. Nós também somos favoráveis, pode contar conosco 100%. com o programa Sem Censura 100%. É só Gente, chamar. estamos recebendo aqui, Mariana Janeiro, uma simpatia de mulher. Você é muito simpática, inteligente, é um bate-papo maravilhoso. Eu gostaria muito, quem está assistindo, se quiser saber um pouco mais, nas redes sociais tem bastante coisas dela, assim, defende umas ideias bacanas. Isso. Uma história sensacional, viu, Glauco? Eu andei dando uma pesquisada na história. Viu? Prodígio. Começou aos 8 anos de idade, ela já queria ser arqueóloga. 8 anos de idade eu estava querendo ganhar um falco. Aquele bonequinho que virava. Lembra do falco? Fora da caixinha. Você então, lembra do falco que virava olhinho? Eu queria ganhar um falco. Por isso que eu lembro tanto do falco, que ele usa a barbinha igual o falco aqui, ó. Ele falando do falco. Depois a produção, se dá tempo, eu coloco o falco aí, a carinha do falco. Enquanto eu estava querendo ganhar o falco, ela já estava querendo ser arqueóloga. Meu Deus. Não, ganhou livro, estudou, foi atrás. Viu que não era a praia dela. Eu vou contar bem rapidamente a história, se tiver. Ela viu que não era a praia dela, ela falou assim, não quero mais. Eu vou ser diplomata. Você acredita? Mas claro, muda, começou, né? Não, mas começou a estudar. Deu uma tropeçada no francês, que é difícil mesmo. Ficou ali no francês. Quando ela viu que ela ia superar, engravidou. Ela acabou engravidando no meio do caminho. E depois ela foi se descobrir na política, que tem tudo a ver. Se você for pegar, é uma linha, tudo faz relação. Mas eu quero dizer que desde os 8 anos de idade, é um prodígio. Tem ideias fantásticas, acompanha algumas moções que ocorreu. Muito bom, muito bacana. Está de parabéns pra gente, assim, é um prazer imenso, tá? Então, assim, antes de falar, dá uma consultada, dá uma olhadinha, vai nas redes sociais. Vocês vão se surpreender com essa mulher, viu? E para fechar, com certeza. A mulher começou com 8 anos. Hoje é um representante da ONU. Viu? Isso. Ocupa uma secretaria da ONU. Não é pouca coisa. Ô, Valério, ali, ó. O pessoal não tá vendo aqui. A Carol tá descabelando ali. Carol, né? Ela mesma. A Carol tá descabelando ali, porque nós temos que liberar a Mariana, porque tem um compromisso. Com certeza vai chegar atrasado um pouquinho, mas vai ser... você vai ter uma boa desculpa ali, viu, Mariana? Mas se eu vou falar para você, se deixa, ela fica aqui o dia inteiro. Não, tem assunto, sim, vai voltar. Vai voltar, Mariana. Gostou da TV Mais Brasil? Gostei, queria agradecer muito o convite de vocês de novo, né? Eu acho importante ter um espaço desse para que as ações do mandato, para que a gente consiga chegar em outras pessoas, né? Democratizar a informação é muito importante. E é importante também ter um espaço de imprensa livre na cidade. Eu já trabalhei na imprensa durante muitos anos, então eu sei da dificuldade que é ter uma imprensa livre, dos desafios. Então, parabenizar vocês e agradecer muito o convite. Viu, Mariana? E só falar para você também, quem nos assiste, né? Até aquela audiência seletiva, a mãe do Festa, que assistiu Aquecendo os Tamborim, que infelizmente terminou a temporada, não voltaram, porque esse negócio do carnaval aí, mas aqui a programação é para família, nós passamos os melhores filmes, as melhores séries, os documentários, os filmes, tudo. E outra coisa, gente, aqui fazemos televisão. Não brincamos. A programação é 24 horas. Aqui na TV Mais Brasil, fazemos televisão. Aqui nós não fazemos média com ninguém, não. Pega hoje... Tá na moda, né, hoje, né? Pegar um microfoninho, uma lapela e ir lá... Isso. E coloca no... Não, aqui... Agora vai nesse daí que eu falei e vê lá, põe lá. Tem canal? Passa onde? Tá lá o Instagram, tá lá... Não, aqui nós temos uma programação 24 horas e tá chegando coisa boa, hein? Você sabe disso? Coisa grande. Coisa boa. Grande eu não sei. Mas fiquem ligadinhos. Fica ligadinho. Em homenagem hoje, né, recebendo aqui a Mariana, que você falou que foi geóloga? Arqueóloga, isso. Vamos fazer uma maratona de Indiana Jones. O 1, 2, 3, 4, 5. Então, acabando o programa. Uma homenagem, viu, Mariana? Hoje, sexta-feira, homenagem a Mariana, vamos maratonar o Indiana Jones top, né? Muito bom. Falando que a programação é excelente. Mandar também um abraço para a empresa Stop Vaz,
o Douglas, muito obrigado pelo atendimento. É uma empresa de caça-vazamentos. Meu, chegou uma conta de água aqui na TV essa semana, R$1.000. Meu Deus do céu, me descabelou. Tem vazamento. Aí eu fui na melhor. Stop Vaz está com parceria aqui com a TV Mais Brasil. Só pode ser vazamento, né? É, vazamento. E o Shopping Alegria, que tem novidades, nova administração. Um abraço, um beijão aí para a superintendente, a Cleide, e a Daniele aí do marketing. Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até a próxima semana com Lembrando, mais um Sem Censura. Lembrando que a semana que vem vamos ter aqui a Kézia. Ah, Kézia de Luca? A Kézia vai estar aqui a semana que vem, vai estar batendo um papo com a gente aqui e vai ser muito legal. Quem que pautou? Beijão pro Quem que Caio, pautou? Caio é gente boa. Quem que pautou, Kézia? Hã? Quem que pautou? Eu pautei. Valério. Eu pautei. A Kézia, então, eu nem sabia. Valeu, eu pautei será? ela. A Kézia já também é uma Casa de querida, casa. seja bem-vinda, tá bom? Gente, até a próxima semana. Continua aí com a programação, a melhor programação da TV, da região metropolitana de Jundiaí. Isso aí. Mariana, Muito obrigada. vai Corinthians! E vai isso aí. Corinthians. É isso aí. Campeão Beijo, paulista. gente. Até mais.